Entrei de novo, vamos ver se vai rolar. Estão conseguindo me ouvir agora? Melhorou? E aí, minha gente, melhorou? Ai, que alívio. Saí, entrei, saí, entrei, saí, entrei. Acho que assim como eu tô congelado, os cabos da internet devem estar descongelados junto aqui no sul, né? Pra quem não tá aqui, eu tô convidando pra trocar de lugar. Quem mora em praia e tá no calor, eu tô trocando, viu, gente? Aí troco por eu e uma nenê. O marido tem que trabalhar, então o marido fica, né? Tem que cumprir horário, eu troco com alguém. Se alguém quiser aí se habilitar, pode vir passar uma temporada aqui no frio. E aí, minha gente, tudo tranquilo com vocês? Antes de mais nada, obrigada. Vamos dar uma conversada hoje com a Dani. É um assunto que eu digo que, para nós, né? Quando a gente pensa em atendimento nutricional humanizado, eu acho que na situação que a gente tá agora, mais do que nunca, né? Nath, não ri, é real, eu odeio frio. Né? Mais do que nunca, quando a gente pensa em atendimento nutricional humanizado, na situação que a gente está agora, mais do que nunca, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. Então a gente vai conversar com a Dani hoje, depois desses nossos iniciais problemas técnicos que a gente teve agora. Eu acho que tá todo mundo agora me ouvindo bem. Que eu saí, entrei de novo para ver se agora melhorou o sinal, mas eu acredito que sim. Me sinalizem aí se tá tudo ok. Gente, antes de mais nada, queria dizer para vocês que as nossas inscrições para a maratona estão abertas, né? Uma semana inteira de muito conteúdo, principalmente porque todo mundo se queixa, né, que não domina a fisiopatologia do trato gastrointestinal, muitas vezes não sabe um problema que aquele paciente tem decorrente de alguma alteração no trato gastrointestinal. Eu já vi que muitas pessoas nem pensam em, quando o paciente chega para ti com anemia, nem vão investigar o estômago do paciente, né? Então a gente vai fazer algumas associações interessantes para a gente trabalhar no nosso consultório, né? Porque isso é uma reclamação direta dos nutris, então a gente vai conversar bastante sobre isso na maratona, que vai ocorrer dia 8 a 12 de junho, certo, minha gente? E se preparem que em breve a gente vai fazer uma ação solidária e vai contar com a ajuda de vocês, eu tenho certeza, para que a gente possa ajudar muitas famílias, né? Mas isso eu vou apresentar para vocês mais pro final da semana. Então, sem mais delongas, vamos chamar a Dani, todo mundo fica ansioso para conversar com a Dani, de 15 em 15 dias, né? Mas ela sempre traz muito conteúdo muito legal. E aí, Dani, também encasacada, né, Dani? Olha, tu Guria. tava dizendo que tu tem pavor de frio, mas então a gente vai competir, porque assim, ó, eu tenho horror de A frio. guria, assim, ó, que é isso? Quem tá no calor, duas pessoas estão querendo trocar, viu, gente? Eu e a Dani. É isso, não, a gente transfere na hora. Eu, mais dois meninos e as duas E eu e cachorras. uma. Eu levo junto e tá bem tranquilo. A gente se acomoda em qualquer cantinho, é tudo pequenininho. Cara, que cidade bem fria isso aqui, Jesus do céu. Isso Ih, mas aqui a é gente vai trocar humano. contigo. Sim, eu estava atendendo hoje uma Mas, sessão experimental. Ela estava em Alagoas e ela estava só de ó, a gente alcinha. tá indo em fila, tá vendo? A Mônica vai Não, junto. tem várias. A Nath A também vai gente, com a a gente, a gente, a gente. gente tá indo com... A Nath se fugiu lá pra São Paulo? Tá lá agora? Eu não Deve tá sabia. tá com frio também aí, né, Nath? Pois Ai, é. São Luís, que delícia, Não, São olha Luís. só. Então, eu acho que a Anne que eu atendi hoje, ela tá aqui. Ela tá aqui na live e eu atendi ela hoje, ela estava lá em Alagoas, só de alcinha. E aí, imagina só, elas que isso aí tá no inverno, né? Porque começou a chuva lá. E a gente aqui, né, desse jeito. Mas enfim, é o que é certo, alguma coisa isso nos reserva, né? Alguma aprendizagem. Não, vou te contar. Brasília é frio também. Brasília é frio, Jesus. Se Brasília tá frio, te É, imagina, Marta, como é que tá aqui no sul. não, aqui tá pra lá. Hoje de manhã fez 4, né? Ai, guria, que é isso, assim, ó? Sério, quase que eu peguei minhas maletas e fui embora. Ah, não. Ah, se catar, que coisa Eu horrorosa vou esse frio. morar num lugar quente. Isso é uma coisa certa na minha vida, definida, assim. Eu vou esperar mais um pouco, uns 10, 15 anos, eu vou morar num lugar quente. Não dá pra ficar aqui. Não dá, não dá. Isso não tem saúde mental para um lugar Não, desse. Deus, filho. com corona nesse frio.
Tá louco? Haja Tá estrutura louco? mental, sobrevivendo, Não, né? e os alunos, se tem aluno meu aí, sabe que eu sou calorenta que é o diabo. Eu tô totalmente congelada. Se vocês vissem, eu posso depois mostrar pra vocês o tamanho da lareira, aquelas lareiras artificiais que eu tenho, que tá no meu pé aqui agora. Porque Sim, simplesmente eu não tô aguentando o frio. mas eu tô com o ar ligado aqui o tempo inteiro. Eu saí de meio-dia e voltei e deixei ligado, porque senão eu chego aqui e me congelo. É muito frio. É muito Você frio. tá louco, você É tá muito frio. louco. Eu fico pensando muitas vezes, sabe no quê? Como é que os nossos antepassados faziam? Como é que eles viviam? Né? Viviam com o fogo do fogão a lenha, eu acho, porque não Ah, tem sim. estrutura para isso, né? Não tem, a Sim, gente não sim. tem. O Brasil não tem estrutura para aguentar esse frio atualmente. Nossa, tá Imagina isso há algo. 100 anos atrás. Tá algo, tá algo. Mas, minha amiga, vamos conversar então sobre um assunto tão legal, né? Que é o atendimento nutricional humanizado. Eu estava falando do quanto que na época que a gente está passando agora isso deve ser levado mais do que em consideração, né? Uhum. Então, sabe que é uma coisa assim que tem me trazido bastante preocupação, o número de casos, o número de atendimentos. Eu jamais imaginei que eu fosse atender tanto num tempo assim de corona, né? Eu imagino. Eu imagino. E tá sendo bem difícil, porque agora a gente tem um fator estressor externo do qual a gente não tem controle e as pessoas estão sentindo falta de afeto via contato humano. E que está faltando, que está falhando o contato humano pela circunstância que é incontrolável. Mas esse afeto, essa falta, tem que ser depositada em algum lugar. E ela é depositada num nível de carência das pessoas em falar, né, em se comunicar de alguma forma. E a internet é essa forma que a gente encontrou para se comunicar neste momento, que eu acredito que é muito efetiva quando de qualidade, quando a gente tem conteúdo de qualidade, mas nunca foi tão importante a gente olhar para a integralidade desse ser humano que nos procura com uma coisa que eu acho muito, que é uma palavra que para mim define, que é medo. Né? É medo daquilo que está para acontecer, é medo de saber de algumas respostas, é medo de engordar, é medo de não conseguir voltar a emagrecer, é medo de não conseguir retomar a própria vida depois, é medo do que vai ser. Eu acho que tá E caindo a ficha agora com os números no Brasil, que a gente passou para segundo lugar mundial. Eu acho que começou a cair a ficha das pessoas e meio que bate um pavor. Eu acho que isso é uma coisa que está assustando o pessoal. sim, muito. E por mais que não se tenha acesso, por mais que a gente procure não saber de algumas informações, as informações chegam para nós, porque é só o que se comenta, né? Não adianta E ao mesmo fugir. tempo a ficha está caindo, mas ontem eu fui na feira, toda terça eu vou na feira, que é pertinho da minha casa. E eu nunca vi tanta gente reunida junto. Eu nunca tinha visto. Era um conglomerado de pessoas que eu nunca tinha visto tanta gente junto. Então, ao mesmo tempo, é complicado tudo isso, né? E eu não posso falar nada porque eu estava lá. Eu era uma dessas pessoas. Mas, assim, é complicado essa dicotomia que a gente está vivendo, porque ao mesmo tempo nós temos necessidade do contato com as pessoas, uma necessidade social, porque nós somos seres sociais, nós precisamos desse afeto, desse carinho, nós precisamos do olho no olho. Chega uma hora que a tecnologia não basta. Porque é olho no olho, mas não é a energia da pessoa que a gente está sentindo. Não existe um contato mais próximo de pessoas que são importantes na nossa vida. Porque amizades são importantes. A parte social, não enquanto sociedade, mas enquanto socialização, é um aspecto da nossa personalidade. Olha o que a Valéria escreveu ali. Ela falou muito isso. Ó. Para os ansiosos raiz como eu, o não saber quando as coisas vão voltar a normal é torturante. E eu acho que exatamente é isso. Sim. Exatamente isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Porque
eu sempre digo que por pior que seja a resposta, ela é melhor do que a dúvida. Por pior que seja a resposta, né? Então, eu sei que eu não vou, que não vai voltar esse ano. Bom, então como é que eu vou planejar minha vida não voltando vou me organizar. Porque se a Ok. gente parar a pensar, era um mês que se pensava, te lembra? Isso foi em março, a gente tá entrando em junho. E o eu acho que governador, aí... o nosso governador fez o decreto hoje, né? Que junho as aulas não voltam. Julho vai ter as férias de julho. Acho que a possibilidade de voltar em julho é pouquíssimo. Né? E eu falo em quem tem filhos, porque a grande maioria tem filhos, né, Carol? Assim, das mulheres, vocês, gurias, né? Quer dizer, nós temos, ou se não sobrinhos ou afilhados que estão nessa fase, nessa idade escolar. E aí, como é que a gente faz? Todo mundo está entendendo um pouco do que está acontecendo, né? E aí, então, assim, se eu sei que vai voltar, ok, então eu me organizo para isso, tomo todos os cuidados, todas as providências. Agora, o não saber termina com a gente. A dúvida o grau de ansiedade que isso gera, né, Dani? Então, exatamente. Então, as pessoas que procuram e que estão procurando hoje, né, elas procuram não só como um pedido de emagrecimento, mas o que eu entendo. Claro, tu vai numa nutricionista para ela te dar uma orientação, para ela te dar uma prescrição alimentar de comidas que sejam mais adequadas para ti nos diversos sentidos. Inclusive, tu estava falando da maratona, da jornada TGI, trato gastrointestinal. Pois é, então você estava falando, né, que é extremamente necessário se olhar para isso também, mas toda essa ansiedade deste momento tem que ser escutada. E a individualidade que eu sempre falo, porque nenhum ser humano que procura a gente é igual ao outro. As dores são muito individuais. Muito. E muito... são individuais, específicas e abstratas. Porque o que dói numa pessoa não dói na outra pessoa. Mas agora, sabe o que eu vou ter que puxar para um lado de fisiologia, né? Na ansiedade, as pessoas tendem a comer mais rápido, né? Aquela coisa de sei lá, o que ela quer sanar dentro dela. E aí, eu sempre chamo para um pedacinho da maratona que a gente fala, Dani, da sinalização já da língua no cérebro para começar o processo de digestão. E uma das coisas que eu vejo que o pessoal não fala, e é um negócio que me apavora, que bom, Ju, que tu gostou, sabe? Que bom. A gente vai fazer ela diferente da primeira, Ju. Se tu quiser participar, eu vou refilmar ela inteirinha com mais novidades. Mas por que eu falo isso, assim? Porque as pessoas não param para pensar que se eu não tenho uma boa sinalização cerebral e eu não tenho uma sinalização para estômago, para iniciar a secreção, eu não consigo fazer absorção do que eu preciso para sintetizar serotonina na hora do intestino. Então, tu imagina, comer rápido altera o estômago, que vai alterar o intestino e junto nessa brincadeira vai alterar a produção de serotonina. A pessoa vai começar a oscilar muito mais, além do estímulo para oscilar da ansiedade que ela está tendo. Então, ela tem dois mecanismos, um externo e ela tem um mecanismo interno. E as pessoas não param para pensar nisso. Por isso que eu digo assim, o que às vezes me irrita é que o Nutri reclama. Ju, tu pode confirmar, né? Às vezes o Nutri... a gente viu isso em aula. Ah, mas como eu queria saber mais sobre fisiologia... Cara, a gente tem que se aprofundar muito nisso, sabe? A gente está tentando criar cursos para isso, para a gente se aprofundar. Imagina que legal poder explicar para um paciente que está mega ansioso, que está comendo a casa, que está oscilando de humor. Olha, eu não posso te garantir que vai sanar 100%, mas se tu comer mais devagar e explicar o processo para ele. Porque eu acho que quando a gente mostra que tem mais alguma coisa e que essa coisa talvez ele consiga controlar e de repente se sentir um pouco melhor, isso é um alívio. Muito. Então, por isso que eu não é. Por isso que eu digo assim, ó, eu sempre falo que quanto mais a gente dominar esse assunto, a gente consegue explicar muitas coisas para o paciente. Muitas. E se a gente parar para pensar nessa crise de ansiedade que está todo mundo, se tu tiver fatores que tu possa controlar endogenamente essa serotonina, vale muito a pena. É ou não é? Daqui a pouco a gente pode usar até um complexo B para tentar formar um pouco mais de serotonina, usar alguns alimentos mais ricos em triptofano para dar mais embasamento para a produção de serotonina. E esse é o papel do Nutri. Claro. Sabe? Por isso que eu digo que fica muito, muito legal. E aí eu quero começar te perguntando isso, assim, ó, o que dentro da nutrição seria esse cuidado humanizado?
Então, acredito que olhar para o paciente de uma forma individualizada e estar predisposto à escuta dessa verdade que se apresenta. E qual é a demanda que ele está trazendo? Porque não adianta prescrever uma reeducação alimentar, uma dieta, o que quer que seja, né, com uma pessoa em crise de ansiedade. Eu nem sei, Dani, se isso é hora de fazer dieta. Sim. Na situação que a gente E olha tá só a situação que eu atendi hoje. Uma pessoa me procurou hoje pela primeira vez, nunca tinha atendido, e ela me procurou por uma questão da carreira. E ela me disse assim, eu tô tão ansiosa, eu fiquei 10 dias sem dormir. E aí eu comecei, e aí eu disse, olha, eu acredito que a gente vai ter que ver um suporte medicamentoso, porque os sintomas clássicos de crise de ansiedade, né? Taquicardia, sudorese, inapetência, no caso dela, ficar sem dormir, enfim, insônia. E aí ela disse, não, mas para taquicardia eu já estou medicada. Olha! Então, quem medicou? Um cardiologista. Olhou um sintoma só. Não é um caso de cardiologia. Ela não é cardiopata. Ela não tem problemas no coração. Ela tá com uma crise de ansiedade. Ela tá com uma crise de ansiedade. A gente não medica a crise de ansiedade com medicação para taquicardia. E eu não sou médica, eu não posso estar falando uma coisa dessa. Mas assim, é justamente isso que tu tá falando. Uma que eu falo sempre, a causa, tratar a causa. Exatamente. E aí, daqui a pouco, dá para né, alimentos ricos em triptofano, que tu estava falando, foge a minha especialidade, não sei dizer exatamente, né? A questão de vitaminas do complexo B, a questão da respiração. Eu sou extremamente cética para isso. Eu sou extremamente cética. Eu preciso que me provem o negócio. Porque senão eu não acredito. Agora, respiração é uma coisa que realmente faz um efeito muito grande. E aí, uma respiração antes de começar a comer pode fazer toda a diferença. Uma respiração que eu digo, a respiração quadrada é a que eu mais gosto. Então, inspira o ar em 4 segundos, inspirando, segura 4, expira em 4 e segura mais 4. Tá? Ela tem um efeito maravilhoso sobre a questão da ansiedade. Porque nós estamos num mundo ansioso. Agora o mundo está ansioso. Ou pelo ócio, ou pela questão do ócio, do não, né? Porque, e o ócio causa muita ansiedade. O ócio causa uma ansiedade tremenda, porque aí tu se sente sem capacidade de produzir. Ou pelo excesso de atribuições. Né? Ou pelo medo. Eu digo, são extremos, né, que as pessoas conseguem, e às vezes até no próprio mesmo dia a pessoa passa por vários extremos, é ou não é? Sobrecarregada, daqui a pouco não tem o que fazer, daqui a pouco tá perdida dentro da própria casa. Exatamente. A Valéria tá falando uma coisa aqui que eu achei bem importante, Carol. Ela tá falando aqui que o aumento de álcool aumentou demais também, né? Que tem pessoas que não eram de beber e agora estão bebendo demais. Tenho visto muitas pessoas também ingerindo álcool diariamente. Tá? Tenho acompanhado e tem pessoas que não tinham isso como hábito, não tinham a ingestão de bebida alcoólica como hábito e se transformou num hábito, porque são mecanismos de fuga. Então, quais são os mecanismos de fuga mais utilizados atualmente? Comida, bebida, compras, né? Porque também internet é fácil, né? Uma coisa, uma fuga rápida. É fácil, né? E aí, assim, é o iFood. O iFood funciona o final de semana inteiro numa velocidade. Não, porque daí a gente pediu tal coisa, mas, meu Deus do céu, quanto iFood? Eu fico pensando, né? Então, são fugas que a sociedade não critica. É fácil eu fugir para isso. É fácil eu fugir para um excesso alimentar, para um excesso de álcool. É fácil por excesso de compras, né? Só que tem que se escolher, e isso é bem importante nesse cuidado humanizado, fugas que não vão trazer mal-estar a médio e longo prazo. Que tipos de fugas as pessoas podem ter que não vão agredir, que não vão causar que não vão fazer com que eu me afaste do meu projeto. E eu não estou falando em emagrecimento nesse momento. Porque eu nem acho que seja o momento de estar emagrecendo muito agora. Nem de estar fazendo dieta restritiva. Agora, se pelo menos sair da quarentena sem ter engordado, já é grande coisa.
Se fizer uma sequência de atividade física ali na casa, já é grande coisa. Né? Então, o que pode ser feito neste momento? E aí, que tipo de fugas eu sempre falo para as pessoas? Porque aí é troca de prazeres. Quando a comida, e aí essa escuta do paciente que chega nos dizendo que a comida é a única fonte do prazer, essa pessoa não vai emagrecer. Por melhor que seja a prescrição alimentar. Por melhor que seja. Porque tem que se ter outras fontes de prazer. Então, esse olhar individualizado, ele está muito na escuta e no conhecimento de que a relação que o paciente estabelece com a gente é uma relação de suposto saber. Quando o paciente chega e ele olha para a nutricionista, para a psicóloga, para o médico, tu sabe da minha verdade, tu sabe o que eu devo comer. Eu não sei. Então, olha a responsabilidade que isso implica na medida em que a gente tem que dizer, na medida que a gente tem que se comprometer de que isso vai funcionar e ser eficaz. Então, alguns preceitos, né, nesse cuidado humanizado que envolvem a escuta, que envolvem a intervenção no sentido da autorresponsabilidade, o quanto tu estás responsável por esse processo, né? No sentido de olhar para a pessoa para além do emagrecimento e para além da questão de quanto precisa perder ou como que quer o corpo, né? É muito mais do que muito isso. Além disso, né? É muito mais do que isso. Porque se fosse para saber o que comer, as pessoas sabem o que comer para emagrecer. Por que não fazem? Essa é a grande chave, né? Então, assumir a responsabilidade por este processo junto com o paciente, ter uma escuta ativa, ensinar ensinar é muito pedagógico dizer isso, né? Mas compartilhar informações a respeito da importância da meditação, de ter as horas de sono necessárias. Deu uma travada, mas destravou. Tá? Tá. No sentido assim, tem muitos estudos que mostram, né, o quanto o sono é importante para a questão do emagrecimento. Né? E aí, assim, eu não tô dormindo, eu não consigo dormir. Tem muitas pessoas com alteração de sono. O inconsciente está vindo à tona a milhão através dos sonhos. Eu fiz uma enquete esses dias. Tá todo mundo sonhando estranho. Tá todo mundo com sonho maluco. Tá? Né? Eu mesmo sonhei essa noite uma coisa maluquete, assim, né? Se eu contar, vocês vão achar que eu sou doida. Não vou falar, tá? Não, agora eu tô até lembrando do meu, já tô me dando um alívio. Não. Tá todo mundo com sonho maluco. Né? Por quê? Porque é um período que tá mexendo demais com nós. Oi, Gabi. Que tá mexendo demais com o nosso inconsciente. Tá mexendo demais, a gente. É uma fase, é por isso que eu digo assim, é uma fase que mais do que nunca, quando a gente falou do assunto, né, da gente abordar hoje sobre o humanizado, eu pensei o quanto a gente pode humanizar um atendimento, né, com coisas que às vezes não são tão difíceis, que é o ouvir, essas coisas que tu estava falando, dar atenção para o paciente. E até agora eu quero fazer uma pergunta pro pessoal, ver o que o pessoal acha. Quem aí, gente, gostaria, a Dani falou agora e eu quero pegar essa deixa para nós. Quem aí gostaria que eu trouxesse na quarta que vem, certo? Que é a quarta que a gente não tem a Dani, né? Porque eu não troco a Dani nas quartas. Na semana que vem a gente não tem a Dani. Quem sabe eu trago alguém para conversar com você sobre meditação. Até de repente, para a gente poder dar dicas depois. E aí eu trago alguém para conversar com você sobre meditação. Se vocês topam, me dá um joinha aí. Que aí eu vejo se teve uma aceitação legal. E aí eu trago uma especialista nisso, certo? Para conversar com vocês na quarta que vem. Que eu acho que é uma jogada bem legal. Né? Não, ninguém vai trocar a Dani. Olha, não troca. Não. Nada muito legal. Mas muito eu acho legal. Que pode ser uma dica boa para cada um de nós, né? E daqui a pouco também para a gente poder dar algumas dicas para os pacientes também, né? Acho maravilhoso.
Acho fundamental, especialmente neste período. Acho maravilhoso, assim, acho muito legal. Então, combinado. Semana que vem eu vou trazer alguém pra gente conversar, porque eu acho que vai ser bom. Eu acho que é mais uma forma de dar uma acalmada, sabe? Porque eu acho que o grau de ansiedade das pessoas está explodindo. Por isso que eu falei e quis falar um pouquinho do assunto que a gente aborda na maratona, porque as pessoas não pensam o quanto que a gente pode usar de um conhecimento de TGI para acalmar uma pessoa, para dizer para ela, olha, eu sei que tu tá ansioso por isso, por isso, por isso, mas mais isso pode te ajudar a ficar mais ansioso. Daqui a pouco isso pode fazer com que a pessoa tente comer um pouco mais devagar, que isso já vai devagarinho melhorando esse grau de ansiedade. Então, eu acho que agora, quanto mais explicações a gente puder dar, né, Dani, para tentar acalmar essa pessoa, eu acho que isso pode ser extremamente válido na situação que a gente está passando agora. Eu penso assim, a grande mudança que vai se ter no depois diz respeito a maior valor, no meu entendimento, a maior valorização das relações, da doação, da gratuidade e da importância de servir. No sentido de não olhar para ganho nenhum, no sentido de servir, né? Com aquilo que tem de melhor para oferecer. Então, nesse sentido, não vai mais se ter um retorno para uma época anterior, onde não se olhava para as emoções e os sentimentos. Não dá para não olhar mais para isso. Né? Então, nesse sentido, e sabendo que o intestino, né, que é o grande produtor de serotonina e que nós precisamos que ele funcione bem para que a nossa serotonina fique equilibrada, e eu sou extremamente a favor de pensar em serotonina, porque eu vejo o retorno do equilíbrio quando vem a serotonina, quando equilibra a serotonina, né? Então, é um momento para se pensar nisso mais do que qualquer outro. Concordo. Eu acho que isso para nós agora é uma estratégia que a gente deve usar. Porque as pessoas estão consumindo alimentos muito mais refinados, alimentos mais errados, né? E isso tudo vai desorganizando ainda mais. Então, quando a gente consegue explicar por que quando ela começa a comer muito doce, por que daqui a pouco ela quer doce de novo, eu acho que essas explicações vão tirando um grau de ansiedade que a pessoa pensa, tá, agora me larguei para as cobras, que nem a gente diz, né? E aí, quando tu explica para ela que é uma coisa fisiológica, que talvez ela deva comer, se ela tá com tanta vontade assim, mas daqui a pouco, se ela comer dessa forma, vai ser menos ruim, vai ser menos pior para o corpo. Então, eu pelo menos, eu acredito que tudo que é bem explicado convence a pessoa melhor. E dá uma certa paz interior. Porque eu vejo que as pessoas têm a sensação de que estão perdendo totalmente o controle. O que eu quero poder passar para elas é que talvez ela esteja, por um lado, de estar preocupada com o emprego, o colégio dos filhos, assim vai. Mas eu quero que ela entenda que uma outra parte é fisiológica, que talvez uma viradinha de chave ela consiga ficar um pouquinho melhor. Eu não estou dizendo que a gente vai resolver todos os problemas dela. Não. Nem é minha pretensão. Mas tirar um pouquinho do peso, sabe? Claro. Tirar um pouquinho do peso. Eu acho que isso, na minha opinião, é humanizar. É tu tentar. Sim, sabe? sim. É integrar esses diversos aspectos do ser humano e saber assim, nossa, é isso que eu estava falando também do suposto saber. O paciente atribui um saber para o nutricionista e, de fato, esse nutricionista tem um saber que o público leigo não tem, que o paciente não tem quando ele chega lá. Então, é nosso dever, é nossa responsabilidade explicar e esmiuçar esses conceitos, né? Porque senão a pessoa não tem que saber. E ela tem que confiar no saber do outro. Então, é uma relação que se estabelece de maneira hierárquica. Não é uma relação onde os dois estão no mesmo nível. Existe um nivelamento hierárquico, né? Assim como num médico. Tu vai num médico porque ele tem um saber que eu não sei, que eu não tenho. Então, olhar para isso, desse saber que me é atribuído, é de extrema responsabilidade. E quando eu falo responsabilidade, é em relação a como eu falo com essa pessoa, o que eu falo e o impacto que isso pode gerar na vida dessa pessoa. Porque pode gerar... Exatamente isso que eu passo.
né? Pode gerar um impacto muito negativo. A minha palavra tem um poder para esse paciente. Eu tenho muito medo, assim, das pessoas, te juro, assim, que nessa situação que a gente já tá de uma restrição de vida, é ou não é? Uma restrição de vida. Sim, Eu sim. morro de medo de colegas que estejam impondo mais restrições ainda. Eu juro por Deus que eu fico pensando que isso esteja acontecendo minimamente. Porque tu já imaginou na cabeça de uma pessoa que já está se sentindo podada por 300 lados, vem alguém e ainda poda mais ainda? Tu corta isso, tu corta aquilo, tu corta aquele outro. É inconcebível que isso aconteça no momento atual, né, Carol? No meu entendimento. Porque tu vai ficar em casa, tu não sabe quando tu vai voltar, tu não sabe quando teus filhos vão voltar para a escola, tu não sabe o que vai acontecer, tu não sabe se alguém próximo a ti vai morrer, mas tu não pode comer pão. E tu não pode comer doce. E tu não pode comer massa. E tu não pode comer. É inconcebível, né? Não é a ideia de possa comer a casa em pão e. Não. Mas eu acho que às vezes uma proibição numa situação dessa faz a pessoa se sentir mais punida, mais tolhida do que ela já tá. E eu acho extremamente preocupante. Sim, eu concordo. Mas aí que eu incluo, assim. Às vezes as pessoas não, elas nem lembram o que elas gostam de fazer. Às vezes as pessoas nem sabem mais o que elas gostam de fazer, porque elas estão tão adaptadas, nós mesmos nos adaptamos a viver sempre do mesmo jeito, né? Eu vejo assim, tem falas que eu faço e quando eu vejo eu estou repetindo o mesmo comportamento. E sempre quando eu penso, assim, quando eu avalio, mas eu não quero mais isso, mas eu repito o mesmo comportamento. É a maldita roda do hamster, né? Exatamente, e a compulsão é a repetição. Quando a gente vê, a gente está fazendo a mesma coisa, né? E aí, quando o paciente chega lá, e aí eu privo ele de alguma maneira, vai levar um episódio de compulsão, né? Hoje eu atendi um menino de 22 anos, emagreceu 30 quilos em 3 meses. É bastante, né? Quantos anos? 22 anos, 30 quilos em 3 meses, Carol. É bastante. Não, Não é ele foi bastante? contra a maré, né? Porque geralmente tem ganho de peso. Não, ele veio porque ele já teve reganho de 20, né? Porque aí é a questão do efeito rebote da restrição. Tu imagina preso em casa? Trabalhando metade, porque ninguém mais tem. As pessoas não estão mais trabalhando tanto quanto antes, né? Estão trabalhando metade do tempo. Algumas estão trabalhando, mas enfim, num geral. Sabe Né? o que eu acho que tem gerado muita ansiedade? A possibilidade de volta a trabalhar no meio de um número assustador de mortes diárias. 1.000 pessoas morrendo por dia. Sabe como é que eu faço para tentar entender o que é 1.000 pessoas por dia? Eu penso assim, para tentar fazer uma coisa bem fácil. Eu digo, meu Deus do céu, é uma balada lotada de gente morrendo de uma vez só. É Sabe? As horrível, pessoas né? terem noção. Tu imagina uma balada, 1.000 pessoas. Cara, é muita gente. É muita gente. Eu sei que as pessoas dizem, mas já se morria de outras patologias. Ok, mas agora tá sendo tudo junto. Tudo Sim. junto e de uma única causa, sabe? E eu acho que quando as pessoas param para pensar nisso, isso dá um certo pavor. E como algumas empresas estão voltando a trabalhar, a gente está vendo um estresse irreal sendo gerado nas pessoas. Por isso que eu digo, eu acho que se tu parar para pensar, eu tenho que voltar a trabalhar, mas eu tenho medo de voltar a trabalhar. Eu tenho que ficar em casa, mas eu sei que em casa eu não produzo tão bem quanto eu produzo fora. É uma quantidade real de dúvidas, de pensamentos que levam as pessoas a dúvidas, sabe? E muitas pessoas. E aí que ela falou da bebida, é comprar pela internet. Né? E não só comprar comida pela internet, é comprar coisas pela internet. Tudo, objetos, roupas, tudo. As vendas pela internet estão crescendo assustadoramente, né? E não é só porque não pode sair. Porque tu vai para o centro de Caxias do Sul hoje, tá cheio. Caxias é uma cidade que eu não tô entendendo o que passa na cabeça das pessoas. Sabe que uma paciente minha me disse uma coisa que eu fiquei pensando muito. Ela disse assim, eu chamei a minha equipe, ela tem uma equipe de trabalho, e pra gente organizar algumas coisas, e eu observei os comportamentos, as diferenças de comportamento.
E aí uma pessoa chegou assim, 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 outro chegou assim, assim, assim. Um chegou que parecia que estava montado num saco plástico, assim, morrendo de medo, enfim, tá? Mas para ir para o centro, para ir passear, para ver vitrine, todo mundo vai. Mas todo mundo me disse que não quer voltar a trabalhar, que não se sente pronto, não se sente protegido para voltar a trabalhar. Então é bem contraditório isso, né, Carol? Especialmente aqui na nossa cidade. Eu tô falando aqui em Caxias. Porque eu acho que eu acredito que tem cidades que realmente não tem condições algumas de sair. Mas sabe o que me contaram? Que Nova York, que é o maior epicentro nos Estados Unidos, diz que não é. As pessoas não estão desesperadas. Bom, esses dias eu vi sei lá que canal que eu tava, que eu vi as pessoas assim, ó, caminhando tranquilamente por Nova York, por Manhattan. Aí eu penso, tá, o número 1 do mundo. Então eu não culpo que o pessoal aqui em Caxias, sabe? Que não é a maior megalópole que a gente tem. Sim. Tá levando uma vida assim. Então, parece que as pessoas não. Eu não sei se elas não querem acreditar. Ó, Porto Alegre parece que nada está acontecendo. Eu ouvi falar. Orla lotada, parques também. Eu ouvi falar. Todo mundo sem máscara, sentado, tomando chimarrão. A Nath está falando aqui que ela saiu no consultório no período que as pessoas estavam preocupadas em não ganhar peso. E de 2 semanas para cá só tendo queixa de ansiedade. É isso aí. Olha só. Uhum. É isso aí. Porto Alegre, eu ouvi dizer que assim, não tem... não faz o mínimo sentido o que está acontecendo. Então, também me passa que as pessoas que estão... Olha, bares abertos em Porto Alegre. Não, ali 90% da equipe de trabalho adoeceu. Meu Jesus do céu. Concordo muito com o que a Sabrina está falando. Exatamente, eu também acabei de ler. Concordo muito com o que a Sabrina está falando. Perfeito. Porque tem essa dificuldade de entender flexibilização e liberação também. Eu concordo muito. E aí, assim, eu vou naquilo que me interessa, né? Eu não estou dizendo, isso é bom para mim. Então, passear, pagar uma conta, daí já dou uma volta, tomo um café, legal. Então, eu vou. Juntou tudo. Agora trabalhar, pretendo não ir tão cedo. Porque não me sinto pronta. Que coisa esquisita isso, né? Então, assim, são aqueles fatores inconscientes, né? Que ficam regulando ali e que nos geram culpa. Porque certeza. Gera culpa, porque o que a gente escutou de mandato materno? Primeiro a obrigação, depois o lazer. Né? A gente escutou isso. Mas qual é a obrigação se não está indo trabalhar? E estou indo passear? Isso gera sofrimento e gera culpa. E a culpa aumenta mais a questão da compulsão. Por comida, por bebida, nananana. A Cíntia está falando, as pessoas que saem não estão preocupadas, apenas as que estão em casa. Essas sim estão preocupadas. Exatamente. Pode ser, Cíntia, pode ser, porque eu vejo assim, eu e meu marido, a gente está 100% em casa. Ele está trabalhando home office, eu home office. Ele agora está numa possibilidade de começar a trabalhar no campo de provas, tá mega ansioso, né? E eu acho que a gente... O que ele é, Carol? Engenheiro. Teu marido? Engenheiro. Então ele tá super ansioso com isso, super ansioso mesmo. Então eu fico pensando assim, a gente vem se cuidando muito. E aí eu fico imaginando para ele sair assim, né? Gera uma ansiedade. Por isso que eu digo, as pessoas que estão pensando, começando a voltar a trabalhar, eu imagino o que se passa na cabeça, sabe? O que se passa dessa ansiedade de começar a voltar, sabe? Diante de uma... Tu não para de ver o número crescer. Eu agora, até, conto pra vocês, não tenho problema em falar, o meu irmão tá com suspeita, tá internado, né? Ele fez o primeiro teste, agora tá esperando o resultado, mas tá com pneumonia, fez tomografia, tá com alteração no pulmão, saturação oscila. Mora onde? Em Chapecó. Não é uma pessoa, como é que eu vou dizer pra vocês, que não tem a cultura, é um advogado de uma multinacional, né? E parece que agora que ele tá lá internado sozinho, que ninguém pode visitar, parece que vai caindo mais a ficha, assim, da situação, como é que é real. E aquela coisa, a gente não acredita até acontecer com a gente, né? Então, por isso que eu digo assim, eu tô sentindo na pele isso. E aí, agora, com a possibilidade do meu marido começar a trabalhar, isso me gera uma tremenda ansiedade. E imagino nele. Por isso que eu digo assim, eu fico imaginando o que tá se passando nas cabeças das pessoas. E nessa hora que eu digo assim, o quanto nós, como Nutris, precisamos... num atendimento nosso, não é, me conta, o que tu quer fazer? Tu quer fazer uma dieta? Tu quer fazer? Tu quer perder peso? Perder peso?
Talvez a pessoa nem queira conversar disso é ou não é? Talvez ela nem queira isso, talvez ela queira alguém para conversar, com um disfarce de nome de nutricionista. Uhum. Ele Sim. até quer alguma coisa de comida, sim, cuidar alguma mas coisa é assim. uma escuta. É basicamente, é muito uma escuta. Uhum. É muito nesse sentido que só vai fazer diferença na vida dessa pessoa se tiver uma escuta dessa realidade e se tiver um preparo. E esse preparo a gente adquire através de empatia, de sensibilidade, de prática. E de muito estudo, de muita teoria. E aí, por isso, assim, essa formação do nutricionista, eu sei que vocês têm cadeiras de psicologia, mas não a psicologia, enquanto algo teórico, é muito distante da prática. Não tenho dúvida nenhuma. Né? Mas sabe o que eu digo assim, é um caminho da gente poder encorajá-lo a buscar alguma coisa a mais. Sim. Porque às vezes a pessoa, ela não quer enxergar que ela precisa. E às vezes alguém dizer é a coragem que ela precisava para então eu vou procurar alguém. Isso é uma coisa que eu já ouvi trocentas vezes. A pessoa às vezes sabia que precisava de um psicólogo, precisava botar aquilo para fora, mas estava dentro dela. No momento que eu falei para ela, parece ok, era como se ela precisasse que alguém dissesse. É o reganho de 20 quilos do meu paciente. Hoje eu atendi 4 pessoas que eu nunca tinha atendido, então eu ouvi muita história nova. É o reganho de 20 quilos dele. O reganho de 20 quilos dele sinalizou. Não neste momento tu precisa de um cuidado emocional. Eu tenho certeza absoluta. Eu fico imaginando a quantidade de gente que tá para isso. O que tu acha que a gente poderia dizer que seria uma interação assertiva hoje da Nutri com esses pacientes que estão chegando? Questionamentos a respeito da fala. Pegar na própria fala do paciente alguns questionamentos sobre aquilo que ele está dizendo, sobre a verdade dele. Porque ele sempre nos dá a pergunta e a resposta. Ele se a gente saber ouvir, né? Se a gente souber ouvir. Se souber ouvir, exatamente. Eu tô aqui para emagrecer, né? Mas eu já tentei de tudo, eu já tentei com outras nutricionistas, porque a fala é sempre essa, né? A fala repetidamente é essa. Eu já tentei outras vezes, daí eu sempre acabo engordando de novo, para mim é muito difícil, eu não sei porque que eu repito tanto, né? Então, uma intervenção assertiva. Por que tu acha que tu repete tanto? Qual é a tua dificuldade? Né? O que tu pode perder se tu emagrecer? Falando naquela questão que a gente já falou em momentos anteriores de ganho secundário, né? O que tu vai ganhar? O que pode fazer com que tu te mantenha motivada neste processo? Por que tu deseja isso? Né? Qual transformação tu vai ter na tua vida quando tu alcançar o teu objetivo? Como vai ser a tua vida quando tu pesar o que tu quer pesar? Então, acho que interação assertiva é aquela que faz o paciente pensar. É o que proporciona pensamento para ele. E eu acho que é isso que nesse momento a gente precisa fazer. Né? De repente fazer ele pensar algumas coisas para tentar entender, talvez por que ele está indo para aquele lado, porque eu acho que não é simplesmente chegar e dar um papel com a dieta. Talvez não vai fazer diferença nenhuma. Então, questões que façam ele pensar e se apropriar da sua verdade. Né? O que vai servir para mim? Sabendo assim que uma certa liberdade nesta orientação é fundamental, porque ele tem que poder escolher. Desde uma criança bem pequena, né? Quando eu atendia a escola de educação infantil, eu começava a esfriar e as mães me procuravam, porque as meninas, eu não sei porque eu não tive menina, mas eu tenho um teimosinho, que é meu pequeno, que é terrível de teimoso, e as meninas queriam ir de saia sem meia calça. E as mães me diziam, eu não sei mais o que eu vou fazer com essa menina com saia sem meia calça. Não dá para botar saia sem meia calça nesse inverno. Claro que não, né, gente? 4 graus com saia sem meia calça? Óbvio que não. Né? Então, eu sempre orientava. Separa 2 roupas na noite anterior e diz, olha, tu pode ir com essa ou essa. Ou essa. Qual das 2 tu vai querer?
né? É mais ou menos nesse sentido. Tu pode isso, isso. Mais variedade do que duas. Qual tu vai querer? Agora, tu tem que comer. Eu atendi segunda, uma pessoa que me disse assim: nunca mais eu como uma castanha na minha vida. Vai, eu ouvi isso tanto. Eu nunca mais Barrinha de coloco. cereal, eu acho que foi a coisa que eu mais escutei. Ai, pelo amor de Deus, tu não me dá barrinha de cereal, tá? Ai, que judiação, gente. Olha, gente, fazer, né? E é uma coisa que a pessoa gostava, mas não vai comer nunca mais na vida, porque ela teve que comer 3 castanhas com 2 nozes e mais uma outra, sei lá o quê, damasco, durante 2 anos, todo lanche da manhã e todo lanche Não, da tarde. Nunca não, mais não vai tem, não comer. tem quem aguente isso, sabe? Não tem quem aguente. Não tem que, porque tem que ter prazer. A grande questão é que a comida não pode ser o único prazer. Tem que o prazer de comer, ele existe. Vem lá da fase oral, é a primeira maneira Sim. como nós aprendemos a nos relacionar com o mundo. É importante. A comida junta, estar ao redor da mesa, traz a questão da confraternização, da socialização, do carinho, do afeto. Tá tudo certo. Não pode ser o único. O problema é quando se transforma, Não, e eu né? acho que a maioria das pessoas que às vezes estão com uma situação de vida, às vezes não tá legal, acaba sendo o único prazer mesmo, né? Por isso que eu digo, como é que a gente sai fazendo as coisas sem entender como é que tá a vida da pessoa? Sim, exatamente, né? Exatamente isso, Carol. E a gente assiste muito, né? Não, A eu gente imagino que não chega pra ti, sabe? para mim chega questões assim que eu fico pensando, né? É que assim, né? A gente não pode julgar, né, Carol? Sim. A gente não pode julgar porque muitas vezes é o que é da insegurança da pessoa que ela precisa ter um recorte. Então, o que eu aprendi lá na teoria? Eu aprendi que tinha que ter uma relação transferencial, por exemplo. Tá? Eu aprendi na minha área de conhecimento que tinha uma relação transferencial. Tinha que ser amistosa essa relação. E aí a pessoa sentava na minha frente e eu ficava pensando, será que essa transferência é amistosa? Que indicativos eu tenho se ela é amistosa ou não é? Né? Lá no estágio, né? Pobre dos pacientes de estagiária de psicologia. Eu morro de pena, né? Eu imagino. Eu morro de pena. Porque aí eu ficava pensando, será que é amistosa? Eu acho que é de ódio. Olha aí, será que é, é, entrar numa fluidez em que a única coisa que tu tem que prestar atenção é nessa escuta. Muito atenta, né? E muito humanizada. É nisso que eu digo, muito humanizada, muito predisposta a reconhecer o que o Lacan fala, o que queres? Quando o paciente chega no consultório, o que queres? A primeira pergunta que eu faço sempre para os meus pacientes é como que eu posso te ajudar? Porque daí vai vir essa demanda. O que eu posso fazer por ti? Uhum, Né? Porque daí vem essa demanda. uhum. E a gente reconhece depois, quando se entregar para a escuta, aprende a reconhecer aquilo que é da ordem da ansiedade e aquilo que é da ordem do, não, só estou aqui para emagrecer mesmo. Uhum, uhum, uhum. Eu digo assim, esse tema eu achei que foi muito bem escolhido para a situação atual, para que os nutris que estão aqui com a gente repensem algumas formas de atuação dentro do consultório, sabe? Talvez tenha que perder 60, 70, 100 quilos, sei lá eu. Isso não vai deixar de ser uma realidade. Mas talvez a forma de abordar num momento desse que é muito deve ser muito cuidadoso, né? Para que a gente daqui a pouco não cause, vamos ser bem honestos, cause mais dano ainda a essa pessoa. Que eu acho que a minha maior preocupação na atualidade é exatamente isso. Eu tô com uma menina agora novinha, só para vocês terem uma ideia, a gente desconfiou de um teste de doença celíaca e realmente ela tem doença autoimune, nananana, e tá super ansiosa e não come. Ela não tá comendo. Pequenininha, tá? Uma menininha. Tu acha que agora é a hora de eu cortar o glúten? Imagina. Ela tá comendo glúten há anos, né?
estão cuidando de algumas coisas. Imagina. Vamos deixar agora algumas coisas, porque ela tá estranhando, porque agora ela tá na casa da avó, ela não tá com a mãe e com o pai. Vou mais eu podar a menina agora. Com o Não, pouco que ela tá comendo, vou lá e vou tirar o bolinho que a avó faz. não, não. Agora não é a hora para se fazer grandes mudanças. Agora é a hora para. Porque até não chegar na gente, a gente não sente, né, Carol? Uhum. Para Não, mim não chegou. tu imagina um bichinho de 7 aninhos. Não dá, eu tenho que pensar muito. Tanto que eu conversei com a mãe, falei que agora a gente vai fazer assim, assim. Até porque, vamos ser honestos, e se ela não tivesse chegado em mim, ela não ia ter esse diagnóstico. Ia seguir tudo tranquilo. Ela ia seguir se comendo o glutenzinho dela. Então, eu não preciso ter pressa agora, até porque isso não vai durar uma vida inteira. Eu tenho mais alguns, sei lá, 2, 3 meses, espero eu, dessa situação. O que eu só disse assim, se ela não tá comendo, ela tem baixo peso, ela tem baixa estatura. Eu acho que o primeiro tem que dar uma regularizada na alimentação, na relação dela com a comida. Eu não posso criar mais um problema para ela agora. Então vamos devagar. Não vai ser 2, 3 meses a mais que vai causar mais danos a ela, sabe? Então é esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que ter sensibilidade, né, Dani? Sensibilidade para não causar mais problema. Eu já tô com uma menina dessa Sim, idade que não tá crescendo, não tá comendo, sim. E daí você vai tirar o sabe? glúten dela agora que ela tá em casa sem ir pra escola. Sem interagir. Não, não dá, né? E essa sensibilidade, essa empatia, essa qualificação, esse respeito. Respeito, eu acho que é uma palavra muito importante. Alguém colocou aqui, já ouvi de colegas minhas da nutrição de que o ganho de peso era preguiça. Então, que tipo de respeito se tem com essa pessoa? É a verdade da pessoa. Nós temos que ter uma postura de muita humildade também. Eu vejo muita necessidade de ser humilde, sabe? Porque eu não sei, a pessoa me coloca num suposto saber, mas eu não sei da verdade dela, eu só sei da minha. Aquilo que dói na gente é muito individual. Eu posso até ver um filho meu se machucando e preferir que fosse em mim. Mas eu não posso sentir a dor dele. Né? E as nossas dores, elas são muito individuais. Quando o ser humano, e eu estou falando em dor, parece que a vida é um horror, mas não é essa a questão. Não é, Né? exato. Não é essa a questão é que a pessoa não vai procurar um nutricionista porque tá tudo bem. Não, eu vim aqui só porque, tô me achando muito legal, nossa, uau, e tô saindo agora. Não, né? As pessoas sentam na minha frente, desculpa por estar chorando, quando parar de chorar, não precisa mais vir aqui. Né? Porque as pessoas vão para falar das suas dores. E eu acho que é isso que a gente tem que ter um pouquinho mais de noção, né? E isso envolve muita humildade e muito respeito, né? E muita empatia para saber se colocar nesse lugar dessa verdade da outra pessoa que não é a minha. Dani, estamos acabando para variar. Eu queria te agradecer, eu acho que essa live é uma live de coração, sabe? É uma live que talvez realmente possa ajudar muitas pessoas a, de repente, dar um ombrinho amigo, sabe? Nessa hora que tá tão difícil para todo mundo. E eu acho que nós, como profissionais de saúde, a gente tem um pouco desse papel, né? Então, eu te agradeço mais uma vez essa Imagina, eu que agradeço. Semana que vem, então, vamos conversar sobre meditação, que eu acho que vai ser uma jogada legal. Né? Também achei, Mônica, maravilhosa. Eu digo sempre, são lives com a Dani muito legais e que mexem dentro da gente, né? Porque é um negócio que a gente precisa se sacudir em algumas situações, porque às vezes a gente foi ensinado só para trabalhar emagrecimento, isso, aquilo, aquele outro do paciente, e às vezes até o nosso lado humano às vezes fica um pouquinho de lado, né? E eu acho que é muito legal a gente dividir isso aí, mostrar que a gente tem que melhorar, porque a gente está aqui para melhorar, né? E eu acho que foi muito legal mesmo, Dani, assim, acho que a gente tocou num ponto legal para todo mundo, que está todo mundo passando por isso. Então, obrigada de coração por mais essa eu que agradeço. 15 dias, a gente tem a Dani de novo, certo? Gente, sim, obrigada pela presença de todo mundo. Não se esqueçam da maratona, tá? Que as inscrições estão abertas. E aí a gente vai conversar bastante sobre essas interações que a gente pode explicar melhor para o paciente
como é que ele pode entender um pouco mais do trato gastrointestinal dele. Certo, minha gente? Um beijo para todo mundo. Beijo, gente. E amanhã, só para não esquecer, convido todo mundo. Amanhã a gente vai discutir casos abertamente às 8h30 da noite sobre casos de trato gastrointestinal, tá bom, minha gente? Beijo e até amanhã. Beijo, Dani. Beijo, Carol. Beijo, gurias. Até mais.